Amém. Graça e paz, queridos. Seja bem-vindo ao nosso dia de louvor e adoração, nesse domingo tão especial que o Senhor separou para nós. Um domingo diferente, um domingo onde nós estamos em casa. Nós estamos aqui diante de um templo onde estamos em 4 pessoas, 5 pessoas. E nós estamos acostumados a ver a igreja cheia. E quão bom e quão suave, diz a palavra de Deus, é que os irmãos vivam em união. Mas mesmo distante, queridos, a nossa união, ela permanece. Mesmo cada um na sua casa, o movimento da igreja, o ser igreja, ele continua e deve continuar. Porque ser igreja independe do que nós fazemos, mas do que nós somos. E você é a igreja, você é filho de Deus, você é servo do Senhor. Então aí na sua casa, seja igreja, seja intercessor por esse tempo que estamos vivendo. Aí na sua casa, contribua para a obra do Senhor de alguma forma. Nós vimos no PIB News as formas que a igreja, a nossa igreja, tem agido nesses dias, e você pode fazer parte disso. Você deve fazer parte disso, porque é um privilégio ser igreja. É um privilégio participar desse momento. São momentos que vão ficar para a história da igreja. São momentos que nós nunca sonharíamos que já passaríamos. Mas nós temos passado, e nós precisamos passar da melhor forma. Precisamos passar por esse momento certos de que a presença de Deus é sobre nós, é sobre a igreja. E antes de entrar na palavra, eu quero dizer para você, querido, também use esses momentos para fortalecer as suas relações. Fortaleça as suas relações com Deus. Fortaleça o seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu buscar em Deus. Esse é o momento. É um momento onde a solitude que nós temos, o momento onde nós estamos mais sozinhos, nos dá a oportunidade de crescermos em intimidade com o Senhor. Não se sinta sozinho. Não ache que você é solitário. Aproveite o momento de solitude e solidifique a sua intimidade com o Senhor. Aproveite o momento que nós estamos passando para fortalecer a sua relação com o Senhor, para buscá-lo mais, para orar mais, para mergulhar mais na sua palavra, para meditar mais naquilo que Ele está dizendo para você, ou parar um pouco mais para ouvir a sua voz, porque hoje fica difícil meditar somente na palavra de Deus diante de tantas coisas que nós temos ouvido. Então, diante de todas as coisas que você tem ouvido, medite com a Bíblia numa mão e com o jornal no outro, como nós aprendemos nas nossas doces, nos nossos estudos. E assim você vai ter um coração de intercessor pelo tempo que temos vivido. E aí você vai ter um coração grato, sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas e que nada escapa aos seus olhos. Mas também nesse tempo, fortaleça suas relações com as pessoas ao seu redor. Aproveite o momento para fortalecer as suas relações com a sua família, com a sua esposa ou marido. Gaste mais tempo dialogando, falando dos seus sentimentos, falando das suas angústias. Fale com ele está aí do seu lado o tempo todo. Talvez quando acabar esse culto, tire um momento de oração com a sua família. Faça um culto doméstico. Chame os seus filhos para os seus pés. Chame eles para cantar e louvar juntamente com você. Fortaleça as suas relações. Aproveite esse tempo para fortalecer as suas relações. Isso é maravilhoso, querido. Deus tem nos dado a oportunidade. Nós precisamos compreender o tempo. Precisamos compreender o que estamos passando. Não simplesmente sobreviver a eles. Porque com medo de morrer, nós deixamos de viver. Com medo da morte, nós nos esquecemos da vida. Então viva, não apenas sobreviva. E viva com intensidade ali na sua casa. Viva com intensidade todos os dias da sua vida. Fortaleça essas relações com Deus e com o próximo.
consigo mesmo. Olhe para dentro de si. Olhe para suas emoções. Olhe para sua vida espiritual. Olhe para aquilo que o seu corpo está falando com você e que você nunca parou para ouvir. E se fortaleça. Fortaleça suas relações consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Amém? Essa é só uma palavra introdutória para esse culto que nós estamos iniciando hoje, mas eu quero mesmo falar de outro texto, se bem que eu não citei nenhum texto, né? Mas eu quero agora citar Êxodo, capítulo 13, dos versos 17 a 22. Êxodo 13, do 17 ao 22. Êxodo 13, versículos 17 ao 22. Vou dar um tempinho aí para você abrir. Faça desse momento um culto mesmo na sua casa, viu? Você já louvou o Senhor, agora pegue mesmo a sua Bíblia ou aí no seu celular e vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo 13 diz o seguinte, o versículo 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que esse fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus nos visitará, e então fazei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, liberdade. O povo de Israel estava sendo escravo no Egito. E agora eles tinham liberdade. Eles estavam sendo libertos do jugo da escravidão. Eles estavam sendo libertos daquilo que os prendia por tantos anos. E a gente sabe que o povo de Israel desce para o Egito por conta da fome que havia na sua terra, e eles descem para o Egito também e ficam ali por intermédio de José. E José é citado aqui no texto que nós lemos, e já nós vamos falar mais dele. E através da vida de José, da instrumentalidade de José, Deus faz com que o povo sobreviva ali no Egito. E o povo fica muito numeroso, e o próximo governador do Egito fica assustado com aquilo e escraviza o povo de Israel. O povo de Israel vive sob o jugo da escravidão durante muitos anos, até que Moisés ele se torna o libertador de Israel. Estou aqui resumindo. Ele se torna o libertador de Israel, e aí passam-se aquelas pragas e tudo mais, até que chega esse momento chamado de Êxodo. Êxodo é justamente a saída. É a saída do povo que estava escravizado lá no Egito e agora indo em direção à terra prometida. Liberdade. Eles iam conquistar uma liberdade como nunca antes na sua história. Eles iam viver um tempo diferente, não diante da presença do faraó, mas agora diante, que era considerado um Deus, mas agora diante do próprio Deus. Eles iam ter experiências com Deus. Diante da presença deles, eles iriam ficar maravilhados com aquilo que Deus estaria fazendo.
E eles viram isso durante a ação de Moisés ali no Egito ainda. E com certeza eles veriam e viram muitas coisas que aconteceram miraculosas na vida deles. Liberdade. E a liberdade, ela foi conquistada na vida de Israel, não para eles fazerem o que eles querem, mas eles fazerem o que eles devem. E é para isso que a liberdade funciona na nossa vida. Não uma liberdade para fazer o que nós queremos. Não é essa falsa liberdade que a gente vai fazer o que acha certo, mas é a liberdade para fazer o que é certo, o que é nosso dever. E aí, nessa busca de liberdade, começam também os nossos desafios, começam também as nossas crises. Quando você era bebê, você era totalmente dependente dos seus pais. E aí você vai crescendo, vai chegando ali aos 4, 5 anos, essa dependência ela vai se esvanecendo. E você vai tendo liberdade para fazer algumas coisas, como escovar os seus próprios dentes, como se limpar, como vestir o seu uniforme para ir para a escola. Você vai se desprendendo, vai conquistando uma liberdade daquela dependência que você tinha dos seus pais. Isso é bom. Isso é bom porque a gente vai vendo que aquilo que os nossos pais nos ensinaram, agora nós vamos colocando em prática. Porque foi eles que nos ensinaram a escovar os dentes. Por isso, até hoje você tem esse hábito. E isso te deu uma liberdade de você escovar os seus dentes, mas foi uma liberdade conquistada por um ensinamento, por um doutrinamento que foi te dado. Isso vai acontecendo no decorrer da nossa vida. Essas liberdades vão sendo conquistadas. Até que chega a adolescência, onde nós achamos que nós precisamos ser totalmente livres. Precisamos tirar todo o jugo que a nossa família colocou. E aí é onde entra as crises na adolescência, que todo mundo já passou, vai passar, ou está passando. E essas crises na adolescência também se revelam na nossa liberdade com Deus. Porque da mesma forma como nós achamos que temos liberdade em Deus, nós também ficamos em crise muitas vezes, diante dessa liberdade. Que, como eu disse, que nós achamos que temos a liberdade para fazer o que a gente bem entende. E não é bem assim. E é isso, é essa questão de liberdade, dessa libertação do povo de Israel do Egito, que gera algo diferente na vida deles quando eles vão passar pelo deserto. Porque talvez essa liberdade para eles era: nós estamos livres daquela opressão e agora pronto, nós vamos fazer o que nós vamos bem entendermos. E uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque eles não precisavam apenas se libertar do Egito, mas como nós sempre costumamos dizer, eles precisavam, como George Morrison disse, foi necessário de uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Então, não era uma liberdade que eles iam conquistar simplesmente para fazer o que quisessem, mas era uma liberdade em Deus, uma liberdade de adorar, uma liberdade de servir, uma liberdade que esse processo de anos e anos no deserto faria com que eles se desligassem do Egito e fariam com que eles se esvaziassem dessa mentalidade escrava para uma mentalidade realmente livre. E essa liberdade que eles iam conquistar, que nós também conquistamos em Deus, nos faz adquirir confiança no Senhor, nos faz seguir ao Senhor, nos faz adorar ao Senhor. Nós somos livres para adorar ao Senhor, nós somos livres para seguir ao Senhor, nós somos livres para viver na sua presença. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque as experiências da vida que nós passamos, essa experiência que nós temos com Deus, vai nos libertando cada vez mais de quem nós éramos e vai nos fazendo conhecê-lo e depender dele. Depender dele.
andamos nesse caminho agora de uma liberdade que depende. Nós somos escravos do amor de Cristo. Nós dependemos do seu amor. Nós passamos a conhecer Ele melhor. E aí, durante a nossa caminhada, pela nossa vida, nós entendemos que há sobre nós uma constante presença de Deus. Há sobre nós uma constante presença de Deus. E é sobre a constante presença de Deus, aproveitando o nosso tema do ano, que eu quero falar com você. Porque nós precisamos ter consciência dessa constante presença. Nós precisamos ter consciência na nossa caminhada de que a presença do Senhor é real. Com base nisso, nós vemos o versículo 17 e 18, que diz que: e aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Deus não levou eles por um caminho mais perto, mas os levou por um caminho mais longo. Qualquer um, talvez que tivesse ali uma didática de guerra, de estratégia militar, ia discordar de Moisés, da palavra que Deus deu a Moisés, dizendo: por que isso? Sendo que esse caminho aqui é mais curto, nós vamos dar a volta, vamos fazer esse caminho todo, para que isso? Isso é perder tempo, nós vamos perder comida, nós vamos perder animais, e geraria aquele conflito. Mas Deus, ele sabia o porquê levar o povo por um caminho mais longo. Primeira coisa que Deus faz é proteger o povo contra guerras. Deus, ele planeja o melhor caminho para o seu povo. E aí ele protege o povo contra as guerras. Nós vemos ali que ele não permitiria que eles andassem pelo caminho dos filisteus, a Filístia, porque certamente eles passando por ali, eles seriam bombardeados, eles seriam atacados, e automaticamente pelo medo muitos iriam voltar. É isso que o texto diz: muitos iriam voltar para o Egito. Vendo a guerra, voltariam ao Egito. Deus não queria que, como talvez ali, como nós usamos a alusão do bebê, como um bebê, o Senhor queria proteger o povo contra esses ataques. E nós sabemos que lá na frente, pouco depois, eles sofreriam esses ataques. Mas naquele momento específico, na saída do Egito, o Senhor queria protegê-los. O Senhor queria protegê-los. Aí eu quero falar com você algo. Muitas vezes nós questionamos os caminhos que Deus nos leva. A gente acha que poderia ser mais fácil ir por aqui, porque o caminho é mais curto. E aí nós estamos ali num caminho longo, e às vezes um caminho que nunca chega. E você começa a se questionar: onde está Deus? Deus está nesse caminho. Deus, ele sabe os caminhos que escolhe para você. Então não questione, ande por esse caminho, porque certamente o Senhor está te livrando de algo. Certamente o Senhor está te separando, está guardando a sua vida de algo. No caminho você vai sofrer, no caminho você vai ser tratado, claro, porque também durante o caminho, assim como os nossos filhos que recebem a correção, o Senhor também nos corrige, nos bota na linha, aperta-nos, faz parte, mas não questione os caminhos que o Senhor separa para você. Foi esse caminho que Ele separou para você, foi esse caminho que Ele te deu. Então ande nele, ande com fé, ande confiante. Aí o salmista, no Salmo 25, diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, em ti estou esperando todos os dias. Todos os dias. Então, há dúvida nos caminhos que o Senhor te dá? Faça essa oração como a do salmista: Senhor, me ajude a saber os teus caminhos. Me ajude a compreender os teus caminhos e aceitá-los, porque neles eu espero todos os dias, em ti eu espero todos os dias. Então, o caminho de Deus é sempre o melhor.
O caminho de Deus é sempre o melhor, nem sempre a gente vai compreender os caminhos do Senhor, nem sempre nós vamos aceitar os caminhos do Senhor ou concordar com eles, mas precisamos ter em mente que o caminho que o Senhor escolhe para nós é o melhor, é sempre o melhor, é sempre o correto. Se a gente tivesse como entender esses caminhos e aceitar esses caminhos, nós sofreríamos menos e aceitaríamos tranquilamente. Deus não está com pressa. Deus, Ele trabalha com processos. E talvez esse caminho que você esteja passando é um caminho de renúncia, é um caminho de dor, mas também é um caminho onde a proteção de Deus é real. Assim como Deus livrou o povo de guerras, daquele momento de guerras, Ele também nos livra, nos sara, nos salva, nos protege. E nesse momento nós precisamos confiar nisso. Como eu disse semana passada, vão vir tribulações, sim. Vão vir espreitas de guerra, sim. Mas o que eu quero fortalecer com você hoje, que mesmo na morte ou na vida, o Senhor é com você. Se eu vivo para a glória de Deus. Se eu morro para a glória de Deus. É assim que funciona. A presença de Deus, ela é real. A presença de Deus, ela é certa no caminho. Porque nós questionamos os caminhos. Diante das tribulações que nós vivemos, a gente começa a questionar até a presença de Deus, se ela é real ou não. Mesmo, querido, nesses momentos de caminhos tortuosos, o Senhor é real. O Senhor é presente. Deixe que Ele encha sua mente dessa verdade. Ouça sua voz, deixe Ele guiar você. O que nos faz passar pelos caminhos, seja quais foram, é a constante presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus é o que nós mais precisamos. A presença de Deus é o que nós mais precisamos ansiar todos os dias. Uma constante presença de Deus nos caminhos e também uma constante presença de Deus nas promessas. E aí eu volto os meus olhos para os versos 13, para o verso 19, capítulo 13, verso 19, que diz: Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará. Então fazei subir daqui os meus ossos convosco. Antes de José morrer, como eu disse, José, aquele filho amado, protegido de Jacó, ele é levado para o Egito e ali ele se torna governador, a gente sabe disso. E aí, antes de morrer, ele faz uma promessa. O povo de Israel estava todo no Egito. E aí, José lança uma promessa de que ele queria esse juramento também do povo de Israel, de que naquele momento, após a sua morte, ele queria que o seu caixão, os seus ossos, não fossem enterrados ali no Egito. Por mais que ele tenha vivido ali no Egito, ele sabia quem ele era. E ele queria que ele fosse enterrado na terra que Deus prometeu, a terra prometida. Então olha só, um homem de fé, ele lança uma palavra para o povo dizendo: olha, eu estou morrendo agora, eu vou morrer, mas há uma promessa de Deus para as nossas vidas, de que nós não vamos ficar aqui no Egito, nós vamos voltar para a terra prometida, e é lá, diante dessa promessa, eu quero que vocês façam um compromisso comigo, de que é lá que eu serei enterrado. Deixa eles me embalsamarem, deixa eles colocarem nos seus caixões, mas enterrar vai ser lá, juntamente com os meus descendentes. Vai ser lá, na terra que o Senhor prometeu. Vai ser lá, como um memorial de que o Senhor é fiel e cumpre a sua palavra. Olha só que isso gera no nosso coração algo muito lindo, de que a constante presença do Senhor nas suas promessas nos faz confiar nelas. José, ele lança uma palavra de fé no coração daquele povo, de que eles seriam libertos. Queridos, quantas pessoas lançam palavras de fé na sua vida? Nesse momento você está recebendo uma e tantas outras, ou durante o período de louvor, palavras do Senhor de fé, e o povo de Israel pega aquela palavra para eles, e eles deixam aquele caixão sem ser
errado, e os anos vão passando, e a promessa está ali. Eles se lembram daquela promessa, eles olham para aquele caixão e se lembram da promessa que o Senhor tinha feito. É nossa responsabilidade guardar essa promessa aqui, porque um dia José será enterrado na terra prometida. Quantas pessoas lançam palavras de fé na sua vida? E às vezes você duvida, e às vezes você não crê, e às vezes você fica se indagando, se questionando. Quantas orações você mesmo faz e você mesmo duvida? Quantas situações você chegam diante de você e você duvida? E aí José faz essa promessa, e eu me lembro de um texto que está em Lamentações, que diz: trago à memória aquilo que me dá esperança. Nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos trazer à nossa cuca, à nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Eu estava lendo um livro, e agora não me lembro qual para falar para vocês, mas de que nós precisamos de memoriais na nossa vida. O batismo é um memorial. Você se lembra do seu batismo e se lembra do que Deus fez por você. Nós fazemos a ceia e nos lembramos também da ceia como um memorial. Então nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que promessa o Senhor te fez? Além da grande promessa da salvação, que nós também nos esquecemos, além da grande promessa de que a sua presença é constante sobre a nossa vida, o que você faz para se lembrar disso todos os dias? O que você faz para se lembrar de que o Senhor é presente, de que o Senhor é real, de que o Senhor, Ele está com você em todo o tempo? O que você faz para se lembrar disso? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não traga à sua memória aquilo que te destrói, que te mata, que te entristece, que dá ansiedade no seu coração. Talvez você está aí com o vírus do corona no seu corpo, e você está: eu vou morrer. Mas por quê? Você tem essa certeza? Deus falou com você? Se não, é você, a sua ansiedade falando com você. Se não é a sua dor, ou é o que você anda assistindo que está falando com você. É Deus que determina os nossos dias, querido. Então viva na presença dEle, diante das promessas que Ele estabeleceu na sua vida todo o tempo. Seja na alegria ou na dor, seja na saúde ou na doença, a presença de Deus, ela continua constante sobre as nossas vidas. Então nós trazemos esse memorial, nós trazemos essa memória, nós fortalecemos a nossa mente, nós nos fortalecemos na palavra de Deus. Então José sabia que Deus cumpriria a sua promessa. E Deus usa pessoas para nos lembrar dessas promessas. Deus, a seu tempo, cumpre as suas promessas. Então passe o tempo que passar, o Senhor vai cumprir. Passe o tempo que passar, o Senhor vai cumprir. O Senhor não deixa nada pelo caminho. O Senhor, Ele fecha os nossos ciclos. O Senhor fecha os nossos ciclos. E é muito lindo a gente olhar isso. Se você olhar para alguns anos atrás, o que o Senhor fez na sua vida, e os ciclos se fechando na sua vida e outros se abrindo, desde que você se entregou a Ele. E se você não se entregou a Ele, se entregue para que esse novo ciclo comece na sua vida hoje ainda. Isso é maravilhoso, os processos que Deus vai passando por nós. Como eu disse, nós não compreendemos os seus caminhos, mas Ele está nos direcionando. Vai por aqui, e nós vamos. Nós vamos. E nesse tempo que Ele vai nos direcionando, Ele vai nos guardando. E nesse processo Ele vai revelando as suas promessas. E Ele vai falando: oi, lembra, porque eu não me esqueço. O Senhor não se esquece das promessas que Ele fez. O Senhor não é homem para mentir. Então, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mas esteja claro de que essa promessa foi Ele que fez. Não foi as suas emoções, mas foi o próprio Deus. O Senhor está nas nossas promessas. Ele é constante e presente
naquilo que Ele fala. Mesmo quando parece que a vida acabou ou a esperança morreu, Deus traz à memória que é a sua presença que nos vivifica. E aí novamente eu me lembro de Jó 14:7, que diz que porque há esperança para a árvore, se for cortada ainda se renovará. E não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas. A árvore, ela nos traz essa sensação de novos ciclos sendo feitos, mesmo cortada, mas se a sua raiz está lá, ao cheiro das águas ela brota novamente. Ela permanece constante porque a presença de Deus é constante. O que não nos faz desistir das promessas é a constante presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus é tudo que nós temos. É mais do que nós precisamos, é a nossa vida. Uma constante presença que nos direciona e nos guia. E aí eu me volto para o versículo 21, que diz: o Senhor ia diante deles com uma nuvem, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nós precisamos nos lembrar de que essa coluna que direcionava o povo, pense você está andando e uma coluna de fogo à noite e uma nuvem vai guiando você. E é lindo ver que a palavra de Deus diz que quando a nuvem parava, o povo de Israel parava. A nuvem andava, eles iam debaixo daquela nuvem. A nuvem ia para a direita, eles iam para a direita. A nuvem fazia uma curva para a esquerda, eles iam para a esquerda. A nuvem parava e eles paravam. Aquela nuvem representava a proteção de Deus sobre aquele povo. De dia, a proteção contra o sol escaldante do deserto. A proteção contra aquele calor. Aquela proteção estava sobre aquele povo. E de noite, dizem que no deserto, à noite, o frio é escaldante também, o frio é intenso. E à noite aquela coluna de fogo os aquecia. A presença de Deus é sobre as nossas vidas nos dias alegres, onde o sol está lá, mas também nas noites escuras da nossa alma. A presença de Deus continua aquecendo nosso coração, aquecendo a nossa alma, nos direcionando para onde nós devemos ir, porque à noite nós não enxergamos nada, mas o Senhor, como um fogo, ilumina os nossos corações. A sua palavra, que é luz para o nosso caminho. O Espírito Santo, que também é representado em alguns momentos como fogo, ele nos ilumina, nos direciona nas noites escuras da nossa alma. A presença de Deus é sobre as nossas vidas, querido. Nos alegremos com ela nos momentos alegres. E nos momentos tristes nós vamos chorar e a presença vai continuar ali. Nos momentos de angústia nós vamos ranger os dentes, mas a presença continua ali. O povo de Israel, a gente vai ver que eles murmuravam contra Deus, mas a presença de Deus continuava ali. O povo de Israel, eles blasfemaram muitas vezes a Moisés, mas a presença de Deus continuava ali. A presença de Deus, que é luz, que é fogo consumidor, que é calor. A presença de Deus, que é a sombra que nos guarda, a sombra do onipotente, nós podemos descansar. Essa sombra nos dá descanso. Essa sombra nos dá refrigério. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos direciona, não há motivos para contestar. Porque a presença de Deus, ela é real. Ela é direcionadora. Ela é tranquilizadora.
ela é forte, ela é real. Então, não se desespere, porque a presença de Deus é sobre a sua vida em todo o tempo. E aí a palavra de Deus diz, lá no versículo 22, que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca. E nunca é nunca. Aquela coluna, ela permaneceu guiando o povo. Aquela coluna, ela permaneceu sobre o povo. E isso, queridos, é muito lindo da gente ver, porque a presença de Deus, ela era constante sobre a vida deles. E nós precisamos estar certos disso, de que à sombra do Onipotente nós seremos guardados. À sombra do Onipotente nós seremos guardados. Então, a presença constante do Senhor nos direciona e nos guia. Ela é constante sobre as suas promessas. Ela é constante no caminho. E aí, nós queremos nos lembrar de Moisés. Moisés que assistiu a tudo isso. Nós não falamos dele ainda, mas para encerrar, eu quero me lembrar de Moisés. Moisés, ele tinha essa visão e essa necessidade da presença de Deus, desde quando o Senhor se manifestou com ele na sarça ardente. E a presença de Deus estava na sarça ardente. E a presença de Deus estava ao decorrer da sua vida. A presença de Deus estava quando impulsionou Moisés a ir diante do faraó, mesmo ele com medo. A presença de Deus estava quando Moisés foi direcionado por Deus ali e vinham o julgamento de Deus e Moisés via. Era a presença de Deus manifesta naquele momento. Era a presença de Deus manifesta quando ele via também essa coluna de nuvem. Era a presença de Deus manifesta quando essa mesma coluna de fogo e se confunde os egípcios quando eles voltam para atacar o povo de Israel e aí o Mar Vermelho se abre. Essa mesma coluna confunde aquele povo. E Moisés participou disso. Moisés viu a presença de Deus. Moisés, ele viu a presença de Deus quando ele toca o mar e o mar se abre e o povo passa com pés a secos e depois o mar se fecha e a vitória acontece. E aí eles louvam ao Senhor por conta da presença do Senhor, da vitória que o Senhor nos deu. Moisés amava a presença de Deus. Moisés era conhecido como amigo de Deus. Moisés falava face a face com Deus. Moisés tinha encontros com Deus e ficava e gostava e ansiava por esses encontros. Porém, entretanto, a lamúria do povo era tão grande que teve um momento que Deus falou assim: eu vou continuar abençoando vocês. Um anjo irá seguir vocês no caminho. E vocês vão chegar até a terra que mana leite e mel. Porém eu não irei com vocês. Naquele momento, para um homem que estava acostumado com a presença de Deus, permitir com que, beleza, eles chegassem à terra prometida, mas sem essa presença, para ele isso não valia de nada. Isso traz uma lição muito grande para nós, querido, porque muitas vezes nós queremos mais a bênção do que o abençoador. Nós queremos muito mais aquilo que Deus pode nos dar do que aquilo que Ele é. E o Senhor, Ele é longânimo, o Senhor, Ele é amor, mas também a gente vê que Ele é justiça. Se nós não ansiamos pela Sua presença, se nós não desejamos a Sua presença, nós nos acostumamos sem ela. Assim como Sansão, que um dia, quando foi lutar, percebeu que o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Ele só foi perceber quando chegou lá na luta. Ele só foi perceber quando ele precisou da unção, entre aspas. Quantos de nós vamos vivendo a vida sem a presença de Deus e nós nos acostumamos com ela?
nos acostumamos sem ela. Não se acostume sem a presença de Deus, querido. Não se acostume, por mais que Ele te dê as bênçãos que você pede, ou que você anseia. Por mais que no caminho você vê a mão poderosa dEle. Mas faça como Moisés. Moisés, no capítulo 33, ele diz: Senhor, eu não posso ir sem a sua presença. Eu não posso ir, rogo-te que me faça saber nesse momento para qual o caminho que o Senhor nos levará, e também que eu acho graça aos seus olhos. Moisés fala: considera que essa nação é o teu povo. Ele não queria que a presença de Deus fosse só sobre a vida dele, mas sobre a sua nação. Ele diz também que o Senhor se volte para mim, mostre a tua glória. Olha só, o que adianta a gente ter tudo e não ter nada? O que adianta a gente ter as bênçãos e não ter o abençoador? O que adianta nós termos aquilo que nós ansiamos e pedimos e olhar para a nossa vida no final dela, ou no decorrer dela, e falar: onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus no que eu faço? Eu me perdi, eu me esqueci da sua presença. Eu me esqueci dos sinais que Ele me fez. Eu me perdi, deixei levar pelos meus desejos. E eles falaram mais alto. E aí, quando vem a dor, quando vem a luta, aí eu me lembro dessa presença e falo: mas e agora? Deus é misericordioso. E Ele diz a Moisés, diante dessa consciência que Moisés teve, no verso 14 agora do capítulo 33, Ele diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Que você não se acostume sem a presença de Deus. Se você não vive essa presença, que você possa buscar entendê-la, sabendo que o Senhor está nas promessas, de que o Senhor está no caminho, de que o Senhor está nos direcionando e nos guiando, mas de que a sua presença nos basta, de que a tua presença nisso tudo é que nos importa, de que a sua real presença, que, como Ele disse, que vai conosco e que nos dá descanso, é o que nos basta. É a sua presença do Senhor que te dá descanso. Então durma em paz, descanse sua mente, descanse o seu coração. Mesmo doente, mesmo resfriado, mesmo tossindo, mesmo com dor, descanse o seu coração. Confia no Senhor, confia na sua presença, porque a presença dEle é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. E Ele nunca nos abandonará. A glória de Deus foi manifestada, essa glória que Moisés pede, ela é manifesta em Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o quê? Presença. Jesus está aqui, Jesus está aí ou aí, Jesus está entre nós, Jesus está em todos os lugares. Nós vamos orar agora, queridos. E eu quero orar para que o Senhor venha te dar esse descanso que você precisa. Que o Senhor venha manifestar sobre você a sua graça, a sua presença.
E eu queria que você fechasse os seus olhos. Não sei se você está de fone, não sei se você está com a televisão ligada, mas feche seus olhos se você puder. E nós vamos também louvar o Senhor nesse momento, com mais uma canção. E aí você também vai poder falar com Ele. Você vai poder também pedir para que o Senhor enche sua vida e seu coração. Amém? Vamos orar e louvar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que nós dependamos totalmente da Tua presença, da Tua palavra. Encha, Senhor, os nossos corações com essa verdade. Manifesta, Senhor, a Sua presença em nós. Em nome de Jesus. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Eu vou orar agora no final, aí eu vou. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus
e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluia, teu amor nos guiará, Senhor, até o fim, pois a tua presença é real sobre as nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa entrar nessa casa, nesse lar, nesse momento, que a tua presença seja real sobre essas famílias, que o Senhor, ó Deus, se manifeste também sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão em luto, que eles possam entender, ó Deus, de que a tua presença vai conosco, de que a tua presença é real sobre nós, de que o Senhor não nos abandona. Por isso, Senhor, venha tirar toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a dor, e que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar na vida desses, e que mesmo diante de sentimentos de dor, de tristeza, de angústia, o Senhor continue se manifestando e mostrando que o Senhor é poderoso sobre a vida de cada um. Ó Deus, que assim como Moisés não se acostumou sem a sua presença, que nós, como os teus filhos, também não possamos, que nós possamos buscar ao Senhor mais do que tudo, mais do que bens, mais do que coisas, mas que possamos entender de que o Senhor é o bem maior que nós temos. Nós não temos outro bem além de Ti. Nós não temos outro além do Senhor, e nós queremos que a nossa mente, a nosso coração se volte ao Senhor todos os dias, se volte às suas promessas todos os dias, que o nosso coração te deseje, que nosso coração te busque, que nós possamos te desejar, buscar ao Senhor a cada dia mais, ainda mais nos tempos que temos vivido, ó Pai, que possamos fortalecer a nossa relação contigo e automaticamente fortalecer a nossa relação com o outro e conosco mesmo. Em nome de Jesus, gera, Senhor, esse desejo em nós. Gera, Senhor, esse amor por Ti em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a querer o Senhor. Ó Deus, porque muitas vezes nós desejamos mais o entretenimento do que ficar a sós contigo. Muitas vezes nós ansiamos mais comer e comer do que jejuar e sentir, ó Deus, as nossas dores e buscar ao Senhor e ouvir o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a jejuar, nos ajude, Senhor, a Te buscar, nos ajude, Senhor, a ficar sós contigo, nos ajude, Senhor, a ter uma vida que honre ao Senhor, não só no nosso secreto, mas no público também. Em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, sobre nós, porque nós precisamos Te amar mais. Nós não Te amamos, Senhor. Nós não Te amamos como o Senhor merece ser amado. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajude, Senhor, a Te amar mais, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, continue sobre cada um, continue, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Sustenta, Senhor, a cada um nessa semana, que seja semana de boas notícias, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe todos que estão internados. Abençoe, Senhor, a cada um que nós nos lembramos nesse momento. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, essas vidas, em nome de Jesus. Nós cremos em Ti e agradecemos, Senhor, por esse culto, por esse dia, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Muito obrigado, você que nos acompanhou até agora. Compartilhe o link desse culto para que outras pessoas sejam abençoadas também, em nome de Jesus.